Pessoal, beleza galera? Pessoal, na aula de ciências nós vamos continuar nossos estudos ainda sobre o sistema solar e o universo. Já falamos sobre a localização, a sua estrutura. Nas aulas passadas fizemos também a devolutiva, a nossa atividade remota. Na nossa aula nós abordamos satélites naturais e também sobre a nossa Lua, tá certo? Sobre a sua formação, como a Lua foi formada, como as outras luas também são formadas, quais são esses processos, como se dá a formação de um satélite natural. Nós vimos tudo isso nas aulas anteriores, tá bom? Nessa aula de agora, nós vamos estudar sobre outros corpos celestes, né, tá certo? Sobre outros corpos celestes. Quais são esses corpos celestes, né? Esses outros corpos celestes. Já estudamos sobre a estrela, né, que é o nosso Sol, sobre planetas, sobre satélites naturais. E vamos ver aqui sobre asteroides, cometas e meteoroides. Professor, tem os meteoros também e os meteoritos, né? Sim, que são aí os meteoroides mesmo, faz parte dos meteoroides. Galera, nós vamos ver aí, conhecer sobre os asteroides, como é a sua composição, a sua formação, sobre os cometas, que são aquelas estrelas cadentes que nós chamamos, e os meteoroides. Inclusive meteoroides, meteoros e meteoritos são a mesma estrutura, vai depender da sua localização, né, de qual posição ele está na atmosfera. Se for no espaço, seria um meteoroide. Quando ele entra na atmosfera, que ele já fica visível, ele é meteoro. Quando ele entra na atmosfera, que ele pega fogo de fato e ele cai na superfície terrestre, ou na superfície de um determinado planeta, ele é chamado de meteorito, tá bom? Por isso que nunca cai um meteoroide nem um meteoro um determinado planeta, vai cair o meteorito, porque quando ele entra em contato com o solo, com a superfície, ele é chamado de meteorito, mas ambos têm a mesma particularidade. E um asteroide? Asteroide seria um meteoroide maior, de uma escala gigantesca. Comparado com os outros astros, um asteroide é muito pequeno, comparado com um planeta, com um satélite natural, ele é muito pequeno, tá certo? O que aconteceu com Phobos e Deimos, né? Que são as luas, os satélites naturais de Marte? Eles eram asteroides. Eles eram asteroides que foram capturados pela órbita de Marte. Que um corpo celeste maior, ele vai atrair um menor. Então eles foram atraídos. Então as luas de Marte, que é Phobos e Deimos, nada mais eram do que asteroides. Asteroides de um tamanho gigantesco. E foram capturados pela órbita de Marte. Então asteroides seriam um meteoroide, né, de um tamanho maior. E os cometas são também formados, né, por gelos, por poeiras, e que eles pegam fogo, né, em contato com a atmosfera. Ao passar próximo ao Sol, né, eles acendem como se fosse uma faísca, um pavio, certo? Vamos aprender sobre esses astros, né, esses outros astros do nosso sistema solar também, que compõem. Então, primeiro nós temos aí sobre os cometas, né, o que são cometas? Os cometas são corpos celestes pequenos, frágeis e de formato irregular, que orbitam em torno do Sol, tendo assim órbitas elípticas, né? Elípticas. Se parece com arredondadas, né? São órbitas elípticas. Como na imagem aqui a gente pode ver, é um arredondado só que mais puxado, né? Que se formaria uma elipse. Aí nós temos a primeira imagem do lado esquerdo, como seria aí um cometa. São pequenos, né, comparado com asteroide, com meteoroide, né, com outros astros, é um astro pequeno. E aí nós temos que eles orbitam em torno do Sol. Então, ao passar próximo ao Sol, eles pegam fogo. Se isso for durante a noite, a gente consegue perceber. É aquela famosa, gente, estrela cadente. Quantas vezes falta energia, ou a gente está em uma roça, em uma fazenda, próximo a um rio, num lugar que está escuro, que a luz dos postes não ofuscam nossa visão, a gente consegue ver, passou uma estrela cadente. Aquilo ali nada mais é do que um cometa, que ao se aproximar do Sol, ele entra em combustão, ele pega fogo e deixa aquele facho de luz no céu. Aí embaixo nós vamos ver, são corpos muito primitivos e são formados por núcleo, cabeleira e cauda. Então ele vai ter seu núcleo, muitas vezes formado por gelo, né? A sua cabeleira e a sua cauda. Ok? Então são os cometas. Aqui nós vemos melhor a estrutura de um cometa. Nós temos aqui o vento solar,
Depois nós temos o núcleo, que é a parte central ali, a parte superior ali, o coma ou cabeleira, que seria como se fosse a áurea desse cometa. Nós temos a cauda de gás e a cauda de poeira. Então é uma estrutura bem simples, né, bem frágil, que tem também seu destaque, como sendo também um corpo celeste. Se destaca pela sua beleza. Quando os cometas se aproximam do Sol, desenvolvem enormes caudas de matéria luminosa e que se podem estender por milhões de quilômetros na direção oposta ao Sol. Então ele vai se afastando na direção oposta do Sol, ficando longe, enquanto ele vai ficando longe, vai se apagando. A gente vê como passando rápido, não é isso? Dura poucos segundos. Só que lá no espaço demora mais tempo, ele se estende por quilômetros. Só que ao olho nu a gente só consegue ver questão de segundos, essa luminosidade. Quando ele passa próximo ao Sol, ele se acende, conforme ele vai ficando distante, ele se apaga. Quando estão longe do Sol, o núcleo está muito frio e a sua matéria está congelada dentro do núcleo. Por essa razão, os cometas são muitas vezes chamados de icebergs sujos, né? São pedras de gelo sujo ou bolas de neve sujas, porque mais de metade do seu material é gelo. Então, mais da metade da composição, da formação de um cometa é o gelo. Quando o cometa se aproxima do Sol, a superfície do núcleo começa a aquecer e volatiliza-se. Por esse motivo, se forma uma cauda. Então, eles são estruturas nada mais nada menos do que a maior parte deles, né, formada por gelo e poeira, por gelo e poeira. Ao passar próximo ao Sol, se acendem, formam aquela cauda, e ao se distanciar, se apaga, se resfria novamente. Aí nós estamos aqui vendo o exemplo. Nós temos aí na primeira estrutura, na primeira imagem aqui em cima, do lado direito superior, nós temos o Sol. Aí nós temos a Terra em órbita, tá certo? A Terra em órbita do Sol. E aqui a cauda de poeira, né? A cauda ionizada, que seria aí esse movimento desse cometa. Observe aqui, ó, quando está longe, ele não acende nada. Ao chegar próximo ao Sol, ele começa a se acender. Tá vendo? Se faiscar. Ele passa próximo ao Sol, começa a se faiscar. É nesse momento que ele está próximo ao Sol que a gente consegue ver aqui da Terra e que a gente chama de estrela cadente. Olha para vocês verem essa estrutura. Olha esse esquema que apresenta e a gente consegue ver melhor o funcionamento. Conforme esse cometa fica distante do Sol, ele se resfria. A gente não consegue vê-lo. Conforme ele chega próximo, ele aquece. Ele entra em combustão. E isso que a gente começa a perceber. Aí nós temos aqui, ó, chuvas de estrelas. Cada vez que o cometa se aproxima do Sol, perde um pouco de matéria que os forma. Então os cometas podem resistir sempre à sua passagem pelo Sol, acabando por se degradar em milhares de partículas que podem intersectar na órbita terrestre, originar as famosas chuvas de estrelas, né? Que são aquelas estrelas cadentes, são as chuvas de estrelas. Então muitos desses cometas, ao passar próximo ao Sol, eles se espedaçam. Por ser uma temperatura alta, eles se espedaçam. Então vai formar um monte de faísca, um monte de estrelas. Esse evento é chamado de chuvas de estrelas. Olha a imagem abaixo. Vocês já viram? Eu particularmente nunca vi tantas estrelas assim não, né? Que seria tantas estrelas cadentes, essa chuva de estrelas não. Já consegui ver uma, né? Até no máximo duas. Mas essa quantidade aí eu nunca presenciei. E vocês estão em casa, já presenciaram? Vocês têm esse hábito de observar o céu à noite? O que é que vocês veem? O que é que vocês percebem diante disso? Quem já presenciou esse fenômeno? E agora nós vamos aqui adentrar, né, já nesse outro corpo celeste que são os asteroides. Inclusive, galera, eu quero que a gente grave essas informações aqui, tá bom? Vocês podem inclusive até tomar nota se vocês quiserem. Tomar nota, anotar as informações cruciais, as informações principais relevantes aí sobre os cometas. Tá certo?
para que a gente aprenda a diferenciar desse outro corpo celeste que é um asteroide. Isso é importante que a gente tenha essa visão. E o asteroide, inclusive, eles são conhecidos também como planetoides pelo seu tamanho. Nós vamos comparar um asteroide, um cometa e os meteoroides, né? Ou os meteoros. O asteroide ele tem um tamanho maior comparado com os outros, com o cometa e com os meteoros. Então, os asteroides eles são também chamados de planetoides, justamente por possuir esse tamanho aí relevante. Então, os asteroides. Um asteroide, também chamado de planetoide, é um corpo menor do sistema solar, normalmente apenas com algumas centenas de quilômetros. A palavra asteroide deriva do grego aster, que significa estrela, e do sufixo oide, que apresenta semelhança a uma estrela. Então, asteroide, semelhante a uma estrela. Que tal vocês pausarem a aula agora e pesquisarem sobre os asteroides, pesquisar imagens sobre os asteroides, pesquisar como um asteroide se forma, qual é a estrutura de um asteroide, a composição, quando é que nós podemos observá-lo? Ok. E aqui, galera, nós vamos falar sobre um fato importantíssimo, sobre informação crucial. Os asteroides geralmente movem-se entre a órbita de Marte e a de Júpiter, constituindo um evento chamado o quê? Cintura de asteroides. Porém, alguns asteroides possuem órbitas muito excêntricas. Aproximam-se durante um período de tempo de vários planetas como Vênus, Terra, e pensar que também passam por Mercúrio. Então, existe, entre Marte e Júpiter, entre os planetas Marte e o planeta Júpiter, existe, milhares de asteroides. A esse evento, a esse fenômeno, se dá o nome cintura de asteroides. É o famoso cinturião de asteroides, de Marte e Júpiter. Então lá se consegue ver uma grande concentração de asteroides entre Marte e Júpiter. Como esses asteroides eles têm movimentos excêntricos, são movimentos aleatórios, muitas vezes eles passam ali próximo à Terra, passam próximo a Vênus e acredita também que se passa próximo a Mercúrio, tá bom? Finalizo a aula por aqui. Na próxima aula a gente retoma nossos estudos, tá bom? Vocês podem pesquisar também sobre a cintura de asteroides, tá bom? Sobre os cometas, tá ok? Então, forte abraço, espero que tenham gostado. Até a próxima aula.